E aí, meus amigos, vamos à nossa 10ª aula. Está falando um pouco sobre funções, correto? Funções são muito úteis para deixar o nosso código mais organizado, mais modular, ok? Eles são trechos de código que podem realizar qualquer tipo de tarefa, certo? Ou seja, eles não poupam tempo de repetir determinado código toda vez que precisamos realizar determinada tarefa, ou seja, tarefas rotineiras. Alguns exemplos. Quando você está somando dois números, realizando se um valor é válido, verificar, por exemplo, se um CPF foi digitado corretamente. Esses são alguns exemplos que você resolve criando uma função. Ou seja, quando você tem uma função criada, você só repete aquele código somente uma vez e chama ele no seu software em várias partes que você quiser, ok? Ou seja, quando o PHP encontra uma determinada função, ele executa ela e o fluxo da execução passa para o início do código da nossa função, ok? Então, você pode criar a mesma e depois ir chamando conforme é necessário no nosso programa, ou seja, um programa, um site, um portal, um guia comercial, ok? Aqui eu vou estar, criei uma função soma, ok? Com algumas variáveis que você de argumento, ou seja, criei uma função, certo? Function, ou seja, função, mas escrevemos function. Vou criar uma variável soma. Vou estar somando as três variáveis como argumento. Opa, temos parâmetro, ok? Passar a mensagem eco. A soma é de. E aqui eu estarei passando a nossa variável, ok? Beleza? Vou estar executando essa função. Percebe que criamos a função aqui, passamos alguns valores como parâmetro, ok? O nome da nossa função é soma, mas executamos ela e não aparece nada. Ou seja, criamos ela e não chamamos ela em determinada, não chamamos ela no nosso código, ok? Então, agora eu vou estar criando aqui, ó, três variáveis. Vamos dar o nome de A1, recebendo o valor 10, o A2 recebendo o valor 15, o A3 recebendo o valor 10, ok? Aqui vou estar chamando a variável que foi criada assim. Opa, esqueci, meus amigos, a nossa função que foi passada acima. E o que eu vou estar fazendo aqui? Está passando esses valores como argumento, ou seja, A1, A2 e A3, ok? Vou executar o nosso. A soma é de 35. O que fizemos aqui? Criamos a função, ok? Criamos a variável soma, recebendo os três argumentos, com mensagem na tela. Aqui criamos três variáveis, recebendo determinados valores, e passamos elas como argumento, ou seja, o A1 para o valor 1, o A2 para o valor 2 e o A3 para o valor 3. Ou seja, as nossas variáveis acima aqui, como parâmetros, não precisa ter o mesmo nome dos nossos argumentos, ok? Então, realizamos uma função, que é muito utilizada, no caso, a função soma. Demos um exemplo prático. Ou seja, isso vai deixar o nosso código mais legível, mais simples e mais organizado. Por quê? Não vamos repetir uma determinada rotina, certo? Para resolver a mesma tarefa várias vezes. Então,
criaremos a variável soma, chamaremos ela no nosso código e não precisaríamos criar ela mais de uma vez, ok? Criamos uma vez e chamamos ela várias vezes, certo? Então, essa é a função da nossa function, ou seja, deixar o nosso código mais organizado e mais modular, ok? E também menor, né? Porque você vai ter menos linhas para estar envolvendo. Vou estar criando também uma variável aqui quando a gente precisa devolver um resultado, certo? Devolver um resultado para o nosso código. No caso, vamos usar a palavra return, ou seja, retorno, ok? Vou também criar uma função de novo. Aqui outra variável, ok? Função. Vou criar ela como o nome de mostrar soma, perfeito. Aí, galera. Também vou passar um retorno, ou seja, para devolver o valor 50 mais 50. Ou seja, vou executar, percebe que ele não fez nada, você já deve ter imaginado por quê. Nós criamos a nossa função e não chamamos ela, ok? Agora eu vou criar uma função echo aqui. Beleza, gente? Vou estar executando. O que fizemos foi criamos a função como foi criado acima, passamos um retorno que vai devolver o valor e chamamos ela aqui. Ou seja, funções com retorno são criadas da mesma forma que as funções sem retorno, ou seja, não tem diferença, certo? Essa foi dois exemplos bem simples, ok? Falando sobre funções e mostrando a utilidade e o porquê usar uma função em nosso código.